Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 24. A experimentação espírita, tipologia. Quando tudo está em repouso e nas moradas dos homens reina o silêncio, um mundo de mistério se agita ao redor de nós. Ouvem-se suaves ruídos, como coisas que se tocam levemente, passos furtivos parecem deslizar no assoalho, nas paredes e nos móveis soam pancadas, as cadeiras estalam como ao peso de um corpo invisível. Durante o dia é a vida dos homens que se desenvolve, à noite, de preferência, é a dos espíritos, porque as radiações da luz solar não lhes embaraçará as manifestações. Tais impressões e percepções renovam-se para mim em cada anoitecer, no momento em que a tranquilidade e a escuridão se sucedem aos rumores e à luz do dia. Aí, as almas queridas, as quais nossas preocupações mantinham afastadas, aproximam-se de nós e marcam sua presença, cada uma a seu modo. Reconheço-as e as distingo facilmente. Ora é um espírito de caráter enérgico, que produz fortes pancadas na janela, ora outro faz ouvir, sempre no mesmo lugar, pancadas bem mais fracas, revelando sua natureza tímida e feminina. Durante muito tempo, depois da morte de meu pai, percebi, no aposento onde me achava, ruídos de passos iguais aos de um homem. Outro espírito se esforça em me fazer ver luzes, às vezes bem vivas e intensas, e até uma forma confusa, fracamente esboçada, luzes e forma que não posso atribuir a alucinações visuais, porque também se refletem no espelho. O hábito que adquiri de ler com os dedos, no escuro, pelo método Braille, facilita a produção de tais fenômenos. Semelhantes fatos não são raros e acontecem em todas as casas onde haja condições psíquicas favoráveis, porém a maioria dos homens não lhes dá nenhuma atenção, sendo quase sempre perdidos os esforços dos espíritos nesse sentido. Entretanto, de tempos em tempos, aparecem retumbantes afirmações a esse respeito que sacodem a indiferença geral. O Sr. Louis Bartal, da Academia Francesa, após consultar os cadernos inéditos de Victor Hugo, escreve na Revue des Deux Mondes, 23. Início da nota do redator, 23. Número de 15 de dezembro de 1918, páginas 747, 751 e 757. Fim da nota do redator. Tendo vindo passar 10 dias em Jersey, a senhora Girardin adotou o uso das mesas girantes e falantes. Victor Hugo foi o último a aceitá-lo, porém, desde que aderiu, os espíritos não mais o largaram, exercendo sobre ele uma influência cujos vestígios se mostram em vários fragmentos das contemplações. Este setoicismo minuit parfois apporte. Este setoique eurtais L. Altri muti amaporte. Pendant que genedor mais paz. Se este doniversmo que vinti lentemente talumiere. La pierre de monseu e o peutietri este la premiere de sombres marches tu trepas. Escrita para Marine Terrace, na noite de 30 de março de 1854, essa poesia mística prolongava seu eco na nota que Victor Hugo lançava em seu caderno, em 24 de outubro de 1873. Nessa noite eu não estava dormindo. Eram quase 3 horas da madrugada. Um golpe seco e fortíssimo soou ao pé de minha cama, perto da porta do meu quarto, e pensei em minha filha morta, e disse para mim: És tu? Depois, pensei na conspiração bonapartista que se comenta, em um novo 2 de dezembro possível e me perguntei: será um aviso? Acrescentei mentalmente: se és tu, que estás aí e vens avisar-me por causa dessa conspiração, dá 2 pancadas. Esperei mais ou menos meia hora, a noite era profunda, reinando completo silêncio na casa e, de repente, 2 golpes foram ouvidos junto à porta, eram, desta vez, surdos, porém distintos e bem claros.
Louis Bartal continua seu relato dizendo que, em 21 de novembro de 1871, Victor Hugo escrevia: essa noite acordei escutando bem perto de mim pancadas em minha cabeceira. Eram pancadas lentas e regulares, duraram um quarto de hora. Eu escutava e a coisa não parava. Orei e as pancadas pararam. Então eu disse: se és tu, minha filha, ou tu, meu filho, dá duas pancadas. Depois de 10 minutos, aproximadamente, duas pancadas se ouviram, junto à parede, no pé da cama, e eu falei, sempre mentalmente: é um conselho que me vens trazer? Devo sair de Paris? Devo ficar? Se devo ficar, dá uma pancada, e se devo partir, 3 pancadas. Escutei. Silêncio. Nenhuma resposta. Então tornei a dormir. O fenômeno durara cerca de 1 hora. 22 de novembro. Essa noite, ouvi 3 pancadas, seriam a resposta da pergunta de ontem. Sendo tão tardia, pareceu-me pouco clara. Por diversas vezes o caderno menciona os mesmos golpes noturnos, ora obstinados, surdos e até mesmo metálicos, ora leves, comovendo o poeta, que continua acreditando na possibilidade de um pronunciamento bonapartista, e seus amigos lhe afirmam que ele será a sua primeira vítima. Ainda se lê, na página 757. Nessa noite, por volta das 2 horas, ouvi uma pancada em minha porta, fortíssima e de tal forma prolongada que abri. Não havia ninguém, mas, evidentemente, havia alguém. Credo in Deum aeternum et in animam immortalem. Victor Hugo se admirava da lentidão usada pelos moradores do além para responder às suas perguntas. Ele ignorava, sem dúvida, que nem todos os espíritos possuem igualmente habilidade e os necessários recursos para produzir ruídos, pancadas, levantar mesas e produzir fenômenos. A natureza psíquica dos participantes, sua riqueza ou pobreza fluídica concorrem bastante para a variedade dos resultados, porque é neles que os espíritos aurem, quase sempre, os elementos para suas manifestações. Enquanto ambulante de desfile, e isso serviu de ponto de partida para o espiritualismo moderno, falava com as senhoritas Fox por meio de rapes, 24, de uma forma rápida e constante. A maioria dos espíritos se vê na necessidade de condensar fluidos, pelo pensamento e pela vontade, para projetá-los contra as paredes, móveis, portas, obtendo assim ressonâncias e vibrações. Esse trabalho exige, às vezes, horas e até dias inteiros e, provavelmente, foi este o caso dos visitantes da casa do grande poeta. Início da nota do redator 24. Rapes, golpes, pancadas. Fim da nota do redator. O conjunto dos fenômenos psíquicos é comprovado por testemunhos incontestáveis. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra, escreveu sobre o relatório do Instituto Geral Psicológico, assinado por nomes ilustres como Curie, Bergson, D'Arsonval, Branly, editora Perrier, Boutroux, etc., o seguinte: o relatório do Instituto Geral Psicológico é esmagador e sou de parecer que representa um testemunho brilhante e decisivo, tanto quanto pode haver alguma coisa decisiva na ciência. Entre os fenômenos deve-se colocar em primeiro lugar o das mesas, e o eminente astrônomo Camille Flammarion declarou: a levitação da mesa, sua suspensão completa do chão, sob a ação de uma força desconhecida, contrária à gravidade, é fato que não se pode mais contestar com razão. Essa força desconhecida, diremos nós, é posta em ação pelos espíritos, e a prova disso tem sido obtida tantas vezes que poderíamos vacilar na escolha diante dos numerosos casos existentes. Aqui está um que parece responder às exigências da crítica mais rigorosa, não podendo explicar-se pela sugestão, transmissão do pensamento, nem pelo automatismo inconsciente ou subliminal, porque nenhuma das pessoas presentes acreditava na morte do manifestante.
A narrativa vem do Sr. A. Rossignon, então secretário da Inspeção Acadêmica de Rouen, fato que ele publicou no Farol de Normandia, do mês de maio de 1898. Atualmente Rossignon mora em Tours e devemos a ele a seguinte narrativa. A sessão se realizava à noite, em Rouen, na casa de um membro do grupo Valvenargues, o Sr. Gestobri, inspetor dos impostos. Faziam parte da reunião os senhores Pelvé, tesoureiro, Ernest Rossignon, secretário do Liceu Corneille, Albert de Balcy, estudante de farmácia, a senhora Bernardi, médium principal, as senhoras Gestobri, Pelvé, Rossignon, etc., ao todo 10 pessoas de inteira respeitabilidade, reunidas em volta de uma pesada mesa redonda. Após a evocação, um espírito manifesta sua presença com violentos movimentos na mesa que se dirige para o Sr. A. Rossignon, levanta-se diante dele e depois retorna à sua posição normal. Depois interroga um visitante invisível, perguntando se há laços de parentesco ou de amizade com algum dos assistentes. A mesa responde afirmativamente e dita, pelo processo alfabético, ser o pai do Sr. A. Rossignon e ter morrido na véspera, quarta-feira, 20 de abril, indicando até a hora, meio-dia. O Sr. Rossignon explica que o seu pai é muito idoso e que uma distância de mais de 300 quilômetros o separa. Sabia que estava doente, mas não em perigo de vida. Além disso, acrescenta, se fosse verdade que meu pai houvesse morrido, a família me informaria e eu não recebi nenhuma notícia. Assim, todos opinaram dizendo que se tratava de um embuste. Não foi demorada a espera, no dia seguinte, pelo correio do meio-dia, o Sr. Rossignon recebia de sua família uma carta que o informava da morte de seu pai, ocorrida no dia e hora indicados por este. Por não haver uma agência de correio na localidade, houve um atraso na remessa da carta e disso puderam certificar-se nossos amigos do grupo pelo exame dos carimbos de expedição e de chegada. Atestaram então a verdade do fato ocorrido e a carta ficou anéchata que se lavrou. Todavia contestarão, como é que um espírito, liberto do corpo carnal havia tão pouco tempo, já podia comunicar-se e dar tamanha precisão às suas respostas? Interrogado sobre esse assunto, numa outra sessão, disse-nos o guia do grupo. Eu próprio havia trazido para os senhores o novo desencarnado e eu era seu intermediário na manifestação entre os senhores e ele. Tudo se explicava, pela facilidade com que, em certos velhos, o espírito pode desprender-se de seus laços, em decorrência de longa decrepitude, cujo resultado é favorecer, aos poucos, o desprendimento do perispírito. A comunicação por pancadas, dadas pelos pés de uma mesa, indicando as letras do alfabeto, é considerada, em geral, como um recurso muito lento, monótono, rudimentar, empregado principalmente por espíritos de ordem inferior. É verdade que, para conversar com os espíritos, se dispusermos de um bom médium escrevente mecânico ou, ainda melhor, de um médium de incorporação, como tive um por mais de 20 anos, acharemos o uso das mesas incômodo e cansativo, porém, na falta de outros recursos, as entidades de alto valor não vacilam em recorrer a tal processo. Foi assim que meu venerável guia, Jerônimo de Praga, se revelou pela primeira vez, no curso de minha vida, no meio de um grupo de operários, num arrabalde de Mans, em 2 de novembro de 1882, dia de finados. Por certo, nenhum dos outros assistentes conhecia a história do apóstolo tcheco, mas eu bem sabia que o discípulo de Janus fora queimado vivo, como também o seu mestre, no século XV, por ordem do Concílio de Constança, porém não pensava nisso naquele momento. Ainda torno a ver, pelo pensamento, a humilde estância onde realizávamos a sessão, éramos uns 10, ao redor de uma mesa de 4 pés, sem que nela se tocasse, e somente 2 operários, médiuns mecânicos, e uma mulher apoiavam nela suas mãos rudes e escuras. Eis o que foi ditado pelo móvel, por movimentos solenes e ritmados.
Deus é bom. Sua bênção se espalhe sobre vós como orvalho benéfico, porque as consolações celestes só são distribuídas aos que procuraram a justiça. Lutei na arena terrestre, mas a luta era desigual e sucumbi, porém de minhas cinzas surgiram corajosos defensores que marcharam pela mesma estrada que eu. Todos eles são meus filhos bem-amados. Jerônimo de Praga. O uso da prancheta americana deve ser considerado como um aperfeiçoamento do sistema de comunicação pela mesa. Ela consiste numa placa de madeira triangular, colocada sobre 3 bolas envolvidas com feltro e que deslizam em silêncio sobre um quadrante onde estão traçadas as letras do alfabeto em um semicírculo. Exige apenas uma quantidade mínima de força fluídica, fornecida por 2 médiums, que apoiam as pontas dos dedos nesse pequeno veículo que adquire, em alguns casos, muita velocidade. Tal sistema é cada vez mais usado nos grupos e nas famílias que se ocupam com o psiquismo experimental. A senhora Ella Wesley Wilcox, autora de renome nos Estados Unidos por suas obras poéticas e literárias, tradutora do meu livro Problema do Ser e do Destino, obtém, pela prancheta, frequentes mensagens do seu defunto marido Roberto Wilcox, que se constituiu seu guia, protegendo-a e aconselhando-a na viagem de conferências que ela realizou na Europa, em benefício dos soldados americanos. A senhora Wilcox me escreveu de Londres, em 7 de novembro de 1918, para mostrar-me uma prova de identificação que me julgo no dever de guardar e publicar. Ontem, dia de meu aniversário natalício, recebia por intermédio da Ouija, nome dado à prancheta, a primeira mensagem de meu marido, em Londres. A sessão começara pela escrita automática e vários espíritos se haviam comunicado. A senhorita Monteith, médium escrevente e audiente, estava perto de mim e de outra senhora ocupada no Ouija. Subitamente ela ouviu a palavra aurora e começou a desenhar o despontar do sol no mar e, sem ser artista, fez um quadro muito bonito, coisa de que pediu explicação. Respondi-lhe. Em nossa casa, à beira-mar, meu marido e eu sempre nos levantávamos bem cedo para ver a aurora despontar sobre o oceano. Para nós era uma hora sagrada e muitas vezes meu marido dizia: creio que minha alma, se eu morrer primeiro, voltará do céu a ti, no alvorecer. Esse fato me foi muito agradável e eu tinha certeza da presença do meu marido. Em setembro passado, encontrando-me em Tours, muitas vezes ele me predisse, pela prancheta, que aqui em Londres eu encontraria Sir Oliver Lodge e outros psicólogos eminentes e que eu seria convidada a falar sobre fatos espíritas. Faz um mês que estou em Londres, falei 2 vezes nos salões públicos e 3 vezes nos salões da alta sociedade. Deverei encontrar Sir Oliver Lodge em 18 de novembro, e também Lady Barrett e a Sra. Leonard, a médium pela qual Sir Oliver Lodge tornou a encontrar seu filho Raymond, morto pelo inimigo. Poderíamos multiplicar as citações desse gênero, porém nos limitaremos a dizer que a impressão produzida no leitor pelas secas e frias narrativas não se compara com a impressão que as pessoas sentem quando assistem às reuniões. A rapidez dos ditados, a inconsciência completa dos médiuns, a interferência clara de outras inteligências, que não são as dos experimentadores, enfim, 1000 pormenores psicológicos que são outros tantos elementos de convicção, enquanto que a simples leitura desses mesmos fatos os faz perder, forçosamente, seu valor para todos aqueles que desconhecem o ambiente das reuniões.